Hotep, signo de Libra. Bom, tô tendo um pouco de dificuldade em gravar a mensagem de vocês. A mensagem que eu iria gravar antes de vocês seria para a Virgem. Porém, eu fui intuída a gravar a de Libra antes, tá? Mas me apareceu muito forte alguma conexão para alguns de vocês com Virgem. Pode ser com alguém de Virgem, pode ser que você tenha Virgem forte no aspecto bacana, no aspecto importante do seu mapa, né? Ou pode ser o ciclo de Virgem, tá? Não necessariamente uma pessoa ou que você tem aí no teu mapa. O ciclo de Virgem, o ciclo solar de Virgem, tá? Pode estar conectado a isso também, tá? Esse período onde entra aí o Sol em Virgem, ok? Meditando na energia de vocês, apareceu para mim o mantra de remoção de obstáculos de Ganesha. Então, independente se você se conecta ou não com essa egrégora, se é aí, né, o seu segmento, porque às vezes a gente se conecta a uma egrégora maior, não que a gente tenha aí um preferido, mas às vezes se conecta a um grupo maior, né, uma conexão maior. Independente do seu tipo de conexão com essa egrégora, faça o mantra de Ganesha, Om Gangana Pachaye Namah. Eu não sei falar muito bem, porque geralmente faço acompanhando, mas é esse mantra para quem já tá mais, né, tem mais intimidade, tá? Ou como eu falei, independente de você não ter essa intimidade, se conecte a essa egrégora, tá? Com esse mantra de Ganesha, remover os obstáculos. Visualizei também a balança de Libra descalibrada, né? Um pouco inclinada para um determinado lado. A minha tela mental para a esquerda. E essa dificuldade de vir gravar o vídeo para vocês. Tem algum obstáculo de fato, trazendo desequilíbrio para Libra, tá? Eu sei que nós não temos aí uma vida plena em todos os aspectos o tempo todo. A vida, né, não é uma linha reta, não é linear. Porém, eu senti muito um aspecto de alguma área, alguma coisa ou alguma pessoa, tá? Que traz esse desequilíbrio, tá? A leitura de hoje, eu sempre tento trazer leituras menores, só que eu trabalho de acordo com a canalização, tá? Então, as leituras são sempre assim, né? Da forma que precisam vir, né? No tempo que precisam vir. Hoje, eu fui intuída a trazer uma leitura mais para esse aspecto não só espiritual, né? Mas em conexão com o físico, mas que pode ter algumas questões muito ligadas ao intelecto. A dificuldade de ver um problema, ou de sair de um problema, tá? De resolver alguma questão, tá? Então eu falo assim da espiritualidade, mas no plano prático também. Então, de repente, apareça aqui outras coisas além do mantra que ajudem nessa conexão, né? O pedido de acender uma vela, de fazer um ritual, ou enfim, vamos tentar, vamos aqui juntos, né, desvendar esses mistérios aqui para vocês. Vamos começar com a mandala dos 32 caminhos, que eu senti de trazer, tinha bastante tempo que eu não abri a leitura de vocês com essa mandala, até porque tem os textos, eu gosto de seguir bem os textos que tem no livreto, tá? E quando vem alguma informação posterior, né, canalizada, eu falo também, mas eu gosto de seguir a risca aqui, porque essas mandalas foram realmente canalizadas assim com muito, eu sinto com muita vivacidade, de forma muito visceral, tá? Libra. Julho de 2023, essa leitura pode fazer sentido mais à frente, então vamos guardar essas informações aí com carinho, tá? Mandala 32, é a última mandala desse deck. 32 caminhos, esse é o 32º caminho. Dá uma olhadinha aí.
quiser tirar o print, dá um zoom aqui, porque a minha luz aqui não deixa muito se achegar, né? Bastante água, bastante verde. Uma flor no meio. Vamos lá. 32º caminho. Este caminho significa abandono. Ele simboliza o ponto no qual o buscador desiste das suas conquistas e parte em busca de uma nova realidade, pois descobre outros interesses. O 32º caminho ativa a criação de canais receptivos com os quais podemos fazer uma melhor ligação com os planos superiores. Ele corresponde à criação de novas metas e à liberação das energias acumuladas e mal assimiladas. A alma precisa estabelecer conexão com o físico. Este processo pede liberdade e poucos limites. A mandala do 32º caminho atua sobre o inconsciente, produzindo anseios de ampliação dos horizontes. Há muita vontade de viajar. A mandala 32 leva ao estado de consciência, que permite fazer ligação com a energia emanada pelos astros, que redirecionam a caminhada espiritual, colocando necessidades e anseios que ainda não existiam. A maneira como isso acontece representa um ponto no qual todas as influências astrais ativas estabelecem um ritual de iniciação. Apareceu para mim 77. Dá uma olhadinha lá na mensagem. No qual o que passou é abandonado para sempre. Há um renascimento. Esse processo é chamado de consciência do cerimonial. Quando você tirar o mandala 32, este é o momento para cuidar do corpo, pois ele está perdendo energia. A mente precisa ser disciplinada. Sua conexão com Deus está oscilante. Como oráculo, a mandala 32 traz as seguintes informações. Procure agir com responsabilidade. Não dê um passo sem refletir bastante. Pode haver queda e abandono. Cuide dos pés. Ir atrás da verdade não é esquecer as lições do passado. E aí tem a meditação da mandala 32, que você pode retornar aqui e fazer em outros momentos. Inteligência auxiliar, fundamento do reino. Tua verdade é a minha. Por isso, abandono o passado e parto para tratar da construção do futuro. Anjos e almas de fogo, vossa ajuda eu invoco. Uau! E como eu havia falado, a tendência é que se tragam soluções no campo espiritual, mental, para que a gente consiga, né, solucionar, no caso de Libra, esse obstáculo, isso que está te desestabilizando, que te tirou ou está te tirando do eixo, tá? Muita informação, uma de cada vez. Voltando aqui para o texto, enquanto eu falava, quando eu falo cuide dos pés, uma dica que veio é de fazer escalda-pés, tá? Escalda-pés. E lembrar também, ao acordar, de a gente, geralmente a gente se espreguiça, né? Mas de fazer mesmo um alongamento aí, e não esquecer de alongar os pés, sabe? Você tá com o pé aqui, pode ser deitado mesmo, antes de você levantar mesmo. De preferência até. O pé tá aqui, ó.
gira o calcanhar, ó. Para quem já dançou, dança, ponta, flex, ponta, flex. Esse aqui é o calcanhar, tá? O tornozelo. E aqui é o pé. Ponta, flex, ponta, flex. Vai, ó, gira esse pé antes de você descer da cama. 1 minutinho, tá bom? Os 2 pés. E procure aí um escalda-pés que seja, para quem não sabe, tem gente que não sabe, né? Que é escalda-pés é como se você fosse fazer uma infusão de ervas, ou para quem não tiver muito acesso a ervas de sal grosso, tá? Com uma água morninha, tá? Uma temperatura, não precisa ser morninha, pode até ser um pouco mais quente, uma temperatura que não te queime. E você coloca os pés ali e faça o seu escalda-pés, tá? A hora que você puder, tá? Mas se for aí antes de sair ou à noite também, né? Como um descanso também, uma descarga, é ótimo, tá bom? E andar descalço, né, gente? Da forma que for possível, tá bom? Aqui nessa mandala, dá pra ver um pouquinho daí, tá vendo que aqui parece um labirinto? O entorno tem água e essa estrutura aqui lembra muito um labirinto. Tem muito um quê de um labirinto aqui. Mas o centro aqui tem luz, tem como um sol. Então, assim, e cercado de água, né? A água fala de emoções, né? Então, realmente pode ter alguém aí emocionalmente desequilibrado, mentalmente, tá? Quando o nosso mental não vai bem, né? Dificilmente as nossas emoções também estão alinhadas, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse deck aqui. Eu vou dispor as cartas na mesa e a gente vai conversando, tá bom? Libra. Ó. E essas cartas são clarinhas. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Aqui. Aqui, achei. Bolhas de água. Abraço. O que mais pra Libra? A gente falou de abandono, né? Nessa energia. Já tô entendendo outra questão. E aqui, olha, nossa, o mundo, o planeta Terra, visto do espaço. No fundo a gente tem um arco-íris aqui, um lago com arco-íris, tá vendo? Tem muita água, né? Emoções. A gente falou ali, né, na questão, na canalização da mandala, sobre abandono, pode haver abandono, né? E isso aqui me fala muito, é como se você tivesse que fazer esse caminho para dentro, né? Para dentro. Para dentro, né? As respostas estão sempre dentro, não estão fora. Você se afastando do emocional, tá? Entrando nesse labirinto, aqui a gente tá falando do verde, e a gente tá falando também, quando a gente fala de verde, a gente fala de terra, né? De vegetação. Então tem conexão com Gaia, com a terra, com o elemento terra. Então é você se afastando um pouco. É como se você tivesse que se afastar um pouco. É como se você tivesse que olhar as coisas agora sem esse emocional ativo, sabe? Se afastar do olhar emocional para alguma coisa. Aqui com certeza a gente falou aqui de abandonar algo, criar um outro caminho, uma nova realidade, né? Outros interesses.
renascimento. Então, assim, tá falando de viajar, ampliação de horizontes. Pode ser que pode ser que vocês estejam a ponto de se afastar do ambiente que é familiar, ou do ambiente que se tem afeto, ou de um lugar, de uma profissão, de um contexto que tenha afeto, de uma pessoa que se tenha afeto, tá? E tem uma roda aqui que por algum motivo também me fala muito de comunidade. Olha, aqui a gente tem várias gotas, ó, tá vendo? Várias bolhas de água. Quando eu falo desse símbolo de redondo, né? Geométrico, ele me remete muito à comunidade, né? Muita comunidade. Então pode ser um local, uma família, tá? No qual você precisa se afastar emocionalmente, olhar de uma forma não emocional para isso, para que você consiga passar e chegar aqui, nesse ponto luminoso. E aqui, quando você sai desse âmbito emocional da água, você vem entrando para dentro e aqui você vê que tem muitas, tá vendo? Muitos caminhos. Tem uma coisa mesmo de labirinto, né? De uma coisa meio perdida ou que você não conhece o caminho, né? Quando você entra num labirinto, você não conhece o caminho. É algo justamente para que traz essa intuição de perda, de estar perdido. Porque você está se afastando desse emocional, tá vendo? Mas aqui no meio tem esse ponto luminoso, né? Que me remete com essas cores muito a sucesso, a riqueza, a iluminação, né? Aqui também tá me falando muito do plexo solar, do ser você. Quando eu me afasto do ambiente onde eu talvez não tenha conseguido mostrar meu maior potencial, porque eu estou sendo influenciado por aquilo que eu já conheço, por aquilo que eu convivi por muito tempo. Pode ser muito forte uma família, uma questão familiar. Olha aqui, tá vendo? Um abraço. Um abraço aqui. Que para alguns pode ser fala muito de despedida, tá, gente? Tá a mesma energia da mandala aqui, tá? Ó. Essas gotículas de água, tá vendo que são várias, me remete muito a pessoas nas quais você tem alguma conexão emocional, tá? Esse abraço e esse planeta Terra aqui, esse mundo, né? A figura do mundo aqui, do planeta Terra, realmente me parece uma despedida para alguém que vai rumar novos caminhos, tá? Lembrando que essa despedida, ela não necessariamente vai ser uma despedida amorosa para alguns, tá? Porque às vezes há necessidade desse afastamento. E nem sempre a gente vem de pontos amorosos, né? De lugares amorosos. Vamos aqui com o deck hermético para Libra, por favor. Desassossego. É uma carta que me fala novamente aí de grupos, né? De lugares onde não tá havendo equilíbrio. Tecelã. Gente, para muitos de vocês é família. Ó, tá vendo que aqui o vaso tá embocado? Tá com a boca para baixo? Porque não tem mais nada aí. Apesar daqui, ó, tá vendo? Aqui tem água, mas o vaso tá para baixo. Você pode abrir uma torneira. Se você bota o vaso, o copo, desembocado, ele não vai encher, correto? Então não tem mais nada. É como se não houvesse mais nada aí. Talvez nunca tenha tido, na verdade, né? O ressentimento, gente. Mais uma, por favor. A purificação. E toma ali água, gente. Muita água.
No fundo, a ilusão. Ela tá remetendo a quem tá mergulhando, né? E o número da carta total aqui, 43, é o 7, que é o número do ano. Desconsolo, ó, ilusão, desconsolo. Afinidade, autoridade, banimento, persuasão. Pode ser alguém que realmente tentou se encaixar, tá? Alguém que tentou se encaixar durante algum tempo, tá? Para muitos aqui, sequer teve um tempo onde você se encaixou, mas a tentativa ocorreu, tá? Tá muito forte, questão familiar, muito forte, do seio da família, tá? Como alguém que realmente não se encaixou, não se encaixa, não se encaixou, tentou, tá? Para muitos aqui, vocês podem estar descobrindo, ou ter descoberto, ou ter tido certeza de que, ou terão, né? De que tudo aquilo que você em algum momento viu como sentimento da parte de terceiros, dessa outra pessoa do grupo, mas tá muito forte grupo, tá? Família. Você começou a ver que aquilo foi migalha ou foi coisa da sua cabeça, porque você cresceu de repente num contexto de abandono, tá? E novamente a gente falou aqui da mandala que pode haver abandono, mas eu sinto aqui, ô Libra, não vou me emocionar. Eu sinto aqui, Libra, que é como se fosse a cartada final, o último abandono. Porque o abandono ele ocorreu para muitos aqui desde o dia em que você nasceu. Porque o abandono não é caracterizado só por quem vai embora, né? Às vezes você teve um pai que foi embora, ou uma mãe que foi embora, ou você não conheceu seus pais, né? Foi deixado para alguém cuidar, enfim. O abandono não se caracteriza do momento que alguém vai embora fisicamente, tá? O abandono, ele é caracterizado por pessoas que não, por ambientes, pessoas que não nos veem, que não nos valorizam, que não nos veem dentro da potencialidade que a gente é, que não nos respeitam, tá? Que muitas vezes estão em trocas ali só porque você tem algo a oferecer, que não são trocas recíprocas, genuínas, tá? Eu sinto que com o grupo que eu tô falando aqui, esse abandono ele ocorreu há muito tempo. Você que se diminuiu para caber, muitas vezes. A tecelã, ela vem falar de alguém que tece o próprio destino. Aqui é ela e mais ninguém. A única outra figura que você vê nessa carta é essa daqui, que é uma figura materna, mas que não fala de uma mãe, fala de automaternar. De se automaternar, independente se você independente da sua sexualidade. De você se automaternar. Como você pode se maternar? Tem ali no deck que a gente vai tirar daqui a pouco, Trabalhe Sua Luz, essa carta. Se ela não vir, a mensagem já tá vindo aqui. Se ela vir, vai ser só mesmo para mais uma confirmação. De que forma você pode cuidar de si mesmo? De que forma você pode se maternar? Tá? E eu posso estar falando com pessoas que são ou foram, por muito tempo, independentes financeiramente, profissionalmente. Só que aqui tá falando muito, tá vendo que a gente tá falando muito de água, do emocional, tá? Nesse fundo aqui veio essa imagem, tá vendo? O rio com o arco-íris. Para quem se conecta à energia dos orixás, tá vindo muito energia para mim, tanto de Oxumaré quanto de Oxum, tá? Oxum é mãe. Oxum é mãe, mãe amorosa, mãe dedicada.
E dentro do que a gente fala que são as histórias, né, dos orixás, dos contos, há um conto que diz que Oxum, ela criou os filhos deixados por Oiá. É isso? Sumiu aqui. Enfim, ela maternou, tá? Os filhos de uma outra orixá, tá? E essa energia de Xumaré também, com esse arco-íris, tá me trazendo muito uma questão de cura, tá? E me veio aqui também essa energia da cobra, que também é energia de Oxumaré. Que traz para mim essa conexão de cura. Esse arco-íris dentro da água, tá? Indo dentro da água, me fala de cura emocional. Cura emocional, tá? E essa figura é uma figura de uma mãe, não só da automaternagem, mas de uma figura espiritual de mãe, tá? De mãe. O ressentimento e a purificação. O que traz para mim aqui é justamente isso. Eu sei, tá, que teoricamente a gente abandonar um ambiente tóxico de uma família tóxica, porque aqui eu tô falando de uma família tóxica, tá? A gente abandonar esse ambiente, essas pessoas ou essa pessoa, a gente se desvencilhar, né? Não quer dizer que a gente tem que trabalhar isso com ódio. Até porque a gente está falando de amor universal, que é, né, o maior, eu acho que é o maior destruidor de cadeias, né, nesse sentido. Quem rompe essas cadeias, né, falar de destruidor de cadeias, que rompe essas barreiras é o amor. Eu não tô falando que é o amor romântico, é o amor universal, sabe? Porque o perdão, quando ele é dado, ele deve ser dado pro outro, mesmo que o outro não mereça, porque esse perdão é nosso. É um perdão, né? Essa semana apareceu para mim uma frase que diz assim, bem conhecida, que diz assim, né? A raiva é um copo de veneno que eu tomo esperando que o outro morra, tá? Então, o perdão em si, ele não é perdoar a pessoa pela pessoa, mesmo que a pessoa não mereça. Tá aparecendo, ó, muitas horas repetidas aqui, que assim, pum, pipoca no meu rosto. 77, 14, 14, 27, 27, 28, 28, tá? Pode ser que você dê uma pesquisada se você tiver um tempo. Se não, pode ser que você esteja também vendo muitas horas repetidas, tá? Fique ligado nisso aí, que é mensagem diretamente do divino para você. Eu sei que para muitos de vocês já sabem, né? Então, tá falando assim, purifique-se do ressentimento. Purifique-se do ressentimento, não importa como essa desconexão foi feita. Porque, de verdade, para alguns eu tô vendo aqui um afastamento, assim, pra vida. Pra vida. A purificação também tem energia do número 9. Tá? Vamos aqui com o trabalho sua luz. Libra. Trabalho sua luz. Ingrama. Para onde você está sendo chamado a viajar? E esse aqui é bem clarinho, gente. Vamos estudar. Tá. Para onde você está sendo chamado para viajar? Viagem. No fundo, falei de destruição, né?
Aqui é uma carta que simboliza como a carta da torre mesmo, a destruição. Tá literalmente escrito isso, gente. A destruição. O nome da carta é a destruição. Tá vendo que é uma torre? No que você está se apegando? A energia não mente, né? Acaba... Eu sei que para alguns acaba ficando repetitiva a mensagem, mas a questão é que são a confirmação. Como uma energia já tá puxando aquilo ali. Isso aqui só tá confirmando. Tá? Vamos aqui com o oráculo de Lemúria. É lá embaixo, peraí. Ui. Lemúria. Olha, Senhor. Expansão radical, Libra. Vidente das estrelas, no fundo. Expansão radical. O dragão. Em muitas culturas, né, o dragão ele é visto como uma figura de destruição, mas a destruição é muita energia de Sekhmet, é muita energia de, para outras culturas, energia de Kali, a destruição necessária, o rompimento necessário, né? O rompimento necessário. E aqui, ó, esse dragão, ele tá sendo o coração de uma menina. Cadê a menina? Aqui, ela aqui. Expansão radical. E a gente falou de expansão aqui, né? Na questão da mandala também. Tá? Um conselho com o tarô de hoje. Libra. A torre e o dragão. Dá uma estudadinha aí nessa energia do dragão. Alguns de vocês podem ter como signo chinês o dragão. Se eu não me engano, 2024 é regido pelo dragão. Se eu não me engano. É porque eu fiz esse estudo bem lá no comecinho do ano e eu não me recordo direito. Mas se eu não me engano, se eu não estou redondamente enganada, apareceu uma ruptura aqui pra mim. Vamos finalizar, né, gente? Que a leitura já tá... Ó, possibilidades. Consciência, que é o carro. No fundo, a abundância. Falei que nessa trilha aqui, no meio, quando você vai fazer esse percurso aqui de entrar. E aqui é um ponto de luz, um sol, uma energia luminosa. A abundância. Zorba e Buda. Eu gosto muito dessa imagem. Zorba e Buda. Ele, para muitos, é visto como alguém irresponsável, como alguém sem escrúpulos, como alguém inconsequente. Mas, na verdade, não deixa de ter esse fundo, que é um pouquinho, uma pitada do louco. Aqui é como se fosse o louco, uma pitada do louco com o eremita, sabe? O eremita, ele tem o conhecimento. Olha ele sentado em cima de um livro, o peito aberto, né? Todo que fala de nudez fala de verdade. O peito aberto, né? Eu falo também de o peito aberto para viver, experienciar, né? A sabedoria, mas aquela gota de loucura que é o que faz com que a gente tenha a sacada de não se apegar, o não apego, né? Não é inconsequência, sabe? É coragem. É o que dá coragem, sabe? Aquele ponto de loucura que dá coragem de dar o passo. Ainda que eu não conheça o caminho, tá? Possibilidades, tá vendo? Aqui é uma águia, só que essa águia ela não tá olhando pra frente, ela tá olhando pra trás.
Mas de qualquer maneira, ela tá de um ponto, ela tá vendo, ela tá no nível mais elevado. A gente falou de expansão o tempo todo. Ó, expansão radical, a gente falou de expansão aqui da mandala, né? Então, ela tá no alto, ela tem essa projeção de alguém que olha de cima, tá? Mas ela tá olhando para trás. Ela sabe que ela tá deixando algo, tá? Mas o que é importante, isso não alterou o voo dela, tá? Isso não alterou o voo dela, tá? E a consciência, que é a carta do carro, é a carta desse ano, que rege o ano de 2023, tá? Que é um ano de número 7, regida pela carta do carro. Eu sinto que esse movimento todo pode começar já a partir desse ano, ainda desse ano, tá? Então, seja o que for, como for, eu desejo muito boa sorte, desejo que você se livre dessas amarras emocionais, tá? De tudo que te prende emocionalmente, porque às vezes, né, às vezes pode ser a falta de dinheiro, a falta de outras mil coisas, mas às vezes você tem o dinheiro, você tem a ideia, você tem a condição, você tem tantas mil possibilidades, porque o universo tem essas infinitas possibilidades, mas tem aqui a prisão mental, a prisão que é causada pelo emocional, né? Que é causada pelo emocional. Então, joga pro mental essa, tá vendo? Tá rasgando o véu da consciência. Trabalha aí o seu chakra do terceiro olho, tá? O seu coronário. Trabalha os seus chakras superiores. Bastante aí. E se aterre também, né? Vamos equilibrar. Aqui pode ser. Tá bem interessante também para fazer aí meditação dos chakras, tá? De alinhamento dos chakras, tá? Se você não puder fazer um reiki, se você não puder fazer algum trabalho diretamente com um profissional ligado aos chakras, tá? A realinhamento dos chakras, faz aí a meditação, tem no YouTube, tá? É 0800, ok? Então é isso, Libra, boa sorte, voe, abra asas, né? E voe, e vá viver, vá se libertar, seja do que for aqui que você precisa se libertar. Finalizando com 3737, cheirinho da bruxa, Anko Jasaneb. Tchau, tchau.